Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e como sempre eu digo, sejam bem-vindos. Não é a primeira vez que eu digo sejam bem-vindos a você que está nos assistindo, e já agradecer de antemão que você, o telespectador, está assistindo a nós, agentes da saúde que levam informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida para você. Trouxe uma fisioterapeuta aqui, sim, e vai falar de tecidos cicatriciais pós-cirúrgico, mas também intra. É a Karen Fleck, e ela, nesse momento, está na espreita aqui, querendo falar, mas espera. Karen, seja bem-vinda ao programa Fala Doctor. Um imenso prazer tê-la aqui e falar dessa situação, né, de reparação e o como é importante uma reparação de tecido logo depois de uma cirurgia, né, as cirurgias que tu vai citar, porque no final uma cicatrização muito bem feita, né, que o organismo ele faz essa parte, não fica depois sinais. E se fica, o mínimo tem que ficar, não é? Seja bem-vinda. Exatamente. Muito obrigada. Sim. Primeiramente, queria agradecer então a oportunidade em estar aqui e dizer que é uma honra, né, participar do programa e poder também falar um pouquinho mais sobre a profissão e o meu fazer, né, de todo dia relacionado aí com tecidos cicatriciais. Então, como tu disseste, né, a importância de uma boa recuperação, de um tecido cicatricial muito bem acompanhado vai fazer toda a diferença no final desse processo, né, de recuperação e de reparo tecidual. Então é bem importante esse acompanhamento, é bem importante a gente estar de olho, né? E quanto antes a gente conseguir fazer a intervenção e iniciar com as ferramentas que a gente tem para dar o start nesse reparo tecidual e conduzir toda essa cicatrização da melhor forma possível, com certeza o resultado vai ser diferente daquele tecido em que a gente não fez o acompanhamento, que a gente não conduziu, não teve um olhar mais atento, né? E isso compromete de forma significativa o resultado final, não só estético da cirurgia plástica ou de um pós-parto, mas por vezes com dor, né, com limitações de movimento, com aderências e pacientes que relatam dor, dificuldades em algum movimento do seu dia a dia e que muitas vezes está relacionado a essa cicatriz mais profunda que não foi abordada, que não foi trabalhada de uma forma eficiente durante a cicatrização e que futuramente pode trazer essa repercussão. E a situação da cicatrização, um dos medos que tem, tanto do lado do profissional quanto do paciente, fibrose, né? E para isso, como tu falaste, né, é importante já estar até antes, né, no momento da cirurgia, já com mecanismo de ação, para já começar ali todo aquele pós-tratamento. Exatamente. Eu particularmente gosto muito de já no pré-operatório abordar algumas questões com os pacientes, né, trazer algumas questões que são importantes e que vão dar noção para eles de como a gente vai conduzir todo esse processo, porque não é tão simples, né? Hoje em dia a gente tem muitos estudos e muitas técnicas que voltam para esse tratamento, né, de uma forma a conduzir ele mais harmônica, mais natural do que a gente tinha antigamente. Quais são essas noções? No pré-operatório eu sempre gosto de trazer para o paciente o que vai acontecer e por que a gente intervém e de que forma que a gente faz essa intervenção. A gente tem muito enraizado nos pacientes e por vezes até em alguns profissionais da área da saúde a drenagem. E hoje em dia a gente sabe que para um tecido lesado a gente tem muitos outros recursos que vão dar conta de toda essa cicatrização, de todo esse reparo tecidual de uma forma muito mais otimizada e acelerada. Então, a partir do momento em que a gente entende um pouquinho o que acontece com a lesão, como é feita a lesão desse tecido, se tem descolamento,
se tem só um trauma mecânico ou se tem um trauma térmico, de que forma a gente pode fazer essa intervenção para que toda essa recuperação, todo esse reparo tecidual aconteça de uma forma melhor, mas não digo natural, né? Porque é um tecido, claro, que vai fazer cicatrização. Mas de uma forma mais otimizada, acelerada e que tragam menos danos e menos repercussões futuras, né? Deixa ciente que tem recursos. Com certeza. Então a gente já aborda, já fala um pouquinho do procedimento, tem descolamento, vai muito além da incisão que a gente está vendo, né? E a partir daí, então a partir desta lesão, a gente tem um tecido cicatricial, sempre vai ser uma cicatrização, por mais que a gente não enxergue. Claro, né? Embaixo daquele tecido que descolou, que lesionou por um trauma térmico, hoje a gente tem muitas tecnologias e que às vezes faz, né, um trauma térmico, um resfriamento para fazer uma retração de pele e diminuir flacidez, e isso tudo é lesão de tecido. E a gente precisa reestabelecer isso, né? Então, abordar isso no pré-operatório eu acho muito importante, porque o paciente ele já vai para a cirurgia tendo uma noção do que vai acontecer, qual é o percurso que ele vai ter que seguir para que tenha um bom resultado e que chegue naquele resultado que ele está esperando, né? Que é um processo, né? Às vezes os pacientes eles acham que vão sair do centro cirúrgico já saltitantes e com o resultado final. E na verdade não é assim. Por mais que hoje tenha uma cirurgia minimamente invasiva, uma robótica, por exemplo, mesmo assim, como tu falou, né? Os tecidos internos, eles sofrem e eles precisam de um reparo para depois se estabelecerem com mais naturalidade no sentido de chegar até onde eles estavam antes. Exatamente. E aí tem que ter a ajuda tua, a ajuda dos demais, né? Porque é uma questão multidisciplinar, é uma cadeia envolvendo toda essa situação, de um pós-cirúrgico de parto, de um pós-cirúrgico de cirurgia plástica, de um outro tipo de cirurgia, né? E acho que é o que mais tu recebe. São essas, né? Essas cirurgias. Sim, são essas, sim. Cirurgia plástica, parto, e ainda independente da via de parto, né? Porque daí na obstetrícia a gente tem um outro olhar, né? A gente pensa sim na cicatrização, em todo o processo de cicatrização, mas a gente também pensa muito no conforto e na segurança daquela mamãe. Sem dúvida. Eu sempre falo para as pacientes que a cesárea é uma cirurgia muito invasiva, muito profunda, né? Ela invade aí 7 camadas e ela é a única cirurgia que no dia seguinte a mãe tem que estar em pé, dando conta das suas demandas e da demanda do recém-nascido. É verdade. Então, claro que na cirurgia plástica a gente também pensa nesse conforto, nessa qualidade, nessa movimentação com qualidade de levantar, de deitar, do seu dia a dia, de coisas básicas, mas no pós-parto a gente tem um pouco mais esse olhar e aí a intervenção ela acaba sendo um pouquinho diferente, né? Porque a gente às vezes replica algumas técnicas que na cirurgia plástica eu só vou replicar se tiver indicação, se realmente precisar. Né? Então, mas são dois nichos, vamos dizer assim, que a gente consegue dar conta tanto da questão cicatrização e reparo, reestabelecimento desse tecido para uma funcionalidade adequada. E eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente fala em cirurgia plástica, a gente relaciona diretamente com a questão estética. E eu sempre digo que quando a gente pensa em tecido cicatricial, a gente está indo muito além da estética, a gente pensa em funcionalidade, em reestabelecer aquele organismo, aquele segmento que foi operado para uma funcionalidade, para poder se movimentar, fazer flexão, extensão, sem ter limitações, sem ter a fibrose, né? Que esteticamente os pacientes não gostam, mas que ela por muitas vezes traz limitações de movimento e é associada à dor. Então a gente quando fala em tecido cicatricial, a gente vai muito além da estética. E soma-se também a autoestima e a autoconfiança da mulher, né? Que, por exemplo, numa praia, se fica uma cicatriz e que ela acha feia,
ela coloca um maiô ao invés de um biquíni, né? As situações também da cirurgia plástica, que entra com as cânulas, né? E que fica aqueles sinais, que isso traz um incômodo estético. Então, funcionabilidade e também estético, dentro da autoestima e autoconfiança. Todo paciente quando tu procura cirurgia plástica, tu já procura porque tem algo que tu não gosta. Tem algo que tu quer mudar. Exato, isso aí. Então, ele vai com esse olhar estético. Mas eu acho crucial quem trabalha com isso, ver o além, né, da estética. Porque se fica alguma aderência cicatricial, vamos pensar assim, né? Nem vamos falar de fibrose, vamos falar numa aderência cicatricial por planos mais profundos, porque é invasivo, mexe com outros tecidos. A situação do parto, das camadas que tem que cortar e elas têm que se reagrupar e se reformar novamente. E se uma delas não fica bem, dá problema. Dá limitação. O paciente traz dor, claro. Traz essa queixa de dor, Então a gente tem que ter esse olhar. É extremamente importante. Apesar dele ter vindo com esse olhar estético, porque ele quer melhorar algo no seu corpo que ele não gosta, né? Mas a gente precisa pensar nessa questão de funcionalidade, de retorno às atividades dele. Então essa pessoa, ele trabalha, essa pessoa às vezes tem família, tem filhos. Tem uma vida, né? Exatamente, que tanto a questão estética pode trazer prejuízos porque se esconde atrás de uma roupa, atrás de uma maquiagem, né? Atrás de alguma coisa, mas também pode limitar para alguma movimentação e isso trazer prejuízos, e não só a limitação da movimentação, mas a dor. O paciente normalmente, quando tem alguma alteração de uma cicatrização mal formada, mal conduzida, a dor vai estar presente. E que bom que tu, assim, falando dessa forma e falando em noção, eu e todos que estão nos assistindo, eles sentiram a noção da situação e tudo isso, depois que tu dá essa noção, que daí acontece a cirurgia e no pós vai estar acontecendo e ela vai estar lembrando sempre dessa situação do reparo. E no nosso segundo bloco, que vai ser daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre recursos. Até daqui a pouco. Voltamos então ao segundo bloco e depois que termina, né, a cirurgia, e aí vem aquele no momento dos pontos. O que acontece? Exatamente. Então a gente tinha comentado um pouquinho do pré-operatório, né, o quanto é importante, porque o paciente, eu consigo passar essa noção do paciente e expor para ele o que vai acontecer durante a cirurgia. E no intraoperatório é aquele momento em que a gente dá start a todo esse processo de cicatrização e que a gente consegue iniciar conduzindo
ele de uma forma mais otimizada. Então, no intraoperatório, a gente tem alguns recursos, algumas ferramentas que são importantes e extremamente indicadas para esse momento, que é a fotobiomodulação, e eu particularmente uso laser. A laser terapia, então, que através da luz a gente consegue irradiar o tecido e favorecer que ele faça uma modulação, tenha um equilíbrio de célula para fazer todo esse processo de cicatrização. Além da questão de dor, né? O laser ele tem uma questão analgésica bem importante. E aí, então, depois do laser, a gente imediatamente entra, então, com o famoso e o queridinho do tape, né? Que são aquelas bandagens elásticas e funcionais que permitem que a gente consiga fazer um controle bem efetivo da fase inflamatória. Funcionais e funcionam. Funciona, exatamente. Funcional porque ele permite essa movimentação, né? Então ele é elástico e funcional, ele não é rígido, é nesse sentido, né, do funcional. E então, com esses dois recursos, de uma forma precoce, imediatamente ao término, né, do procedimento cirúrgico, tanto cirurgia plástica quanto do pós-parto, a gente então entra com esses recursos e o tape ele vem porque a gente consegue ter um controle muito efetivo da fase inflamatória, que é a primeira fase de todo o processo de cicatrização, de reparo tecidual, né? Então é aquela fase em que eu sempre digo, é mais congesta, o tecido ele tá mais inundado por líquido, demasiado, né? Muito, é demasiado, e o tape ele entra justamente para controlar sangrento também. Todos esses fatores, exatamente. Então a gente consegue controlar o edema, diminuir aquele espaço morto que fica, né, do descolamento de tecido, e isso a gente vai ter em praticamente todas as cirurgias plásticas, ou por descolamento mesmo de tecido ou pela passagem da cânula, né, pensando numa lipoaspiração. Por mais que é uma cânula, ela penetra no tecido e naquele vai e vem ela faz esse descolamento. Sim. E no parto cesárea também, né? A gente tem um descolamento de tecido, é muito profundo, então são muitas camadas, muito tecido manipulado e, consequentemente, esse descolamento, alguns acessos desses tecidos, eles são feitos de forma vertical, outros horizontal, então só isso já condiciona um descolamento muito grande de todos esses tecidos abdominais. E aí o tape, então, ele ajuda, né? Ele vai trazer esse controle da fase inflamatória. Quando a gente consegue, sempre que possível, né, eu priorizo aplicar esse tape, fazer a aplicação dessa bandagem ainda no centro cirúrgico, né, ou na sala de recuperação. Aí depende muito da disponibilidade, de como a gente consegue ter acesso a esse serviço de saúde, mas a gente sempre preconiza, né, que seja ainda na fase inflamatória, porque é justamente a fase do edema, e é exatamente isso que a gente quer, controlar esse edema. E o meio celular tá rico, né? O meio celular tá rico, então isso ajuda também. E com o estímulo do laser, mais o tape, tudo vai somando para um quadro de melhora. E paralelamente, colaboração do paciente. Quais são os teus pedidos em relação à paciente? No sentido de alimentação, água, cuidados com cigarro, essas coisas assim, o que mais? Sempre que quando na consulta pré-operatória, eu sempre trago essas questões, porque ele já precisa ir condicionado e sabendo que num pós-operatório ele precisa ter uma alimentação muito mais leve, muito mais branda, no sentido de não comer tanta fritura, tanto chocolate, tanto doce. Então, essas orientações, elas são reforçadas. A ingesta de água é extremamente importante. O nosso organismo, ele precisa, as nossas células precisam de muita água, estar muito hidratado. Então, é um momento de enfatizar isso e ele já começar a treinar, né, ali no pré-operatório para lá no pós, ele ingerir essa quantidade de água. A questão do cigarro é extremamente importante porque
traz uma condição de retardo de toda essa cicatrização, assim como outras doenças, né, comorbidades, como a diabetes. Então são fatores que a gente precisa conhecer, e aí entra de novo a importância da consulta pré-operatória, né, dessa conversa pré-operatória. Fundamental. E fazer esses reforços, né? Então eu só vou conseguir reforçar isso se eu conheço meu paciente, né, e trago essas questões, olha, para hoje, né, então vamos enfatizar, ou às vezes ele traz, tô sentindo assim, tá mais demasiado, não tô conseguindo ir no banheiro como é que tá a tua ingesta de água, o quanto tu tá tomando de água, o que tu tá comendo, né, não, eu tenho medo de ir aos pés, o que tu tá comendo? Faz a diferença? Vamos pensar em comer alguma coisa que facilite, né, e que te dê menos medo. Às vezes as pacientes de parto normal, quando tem laceração, nossa, ir aos pés na sequência é extremamente temeroso. E aí entra essas orientações que são extremamente... a quantidade de água, que alimentos tu tá comendo, né? Então vamos pensar por esse lado, reforçar essas orientações, priorizar isso, que vai fazer toda a diferença, não só para essa recuperação, mas também para o teu bem-estar, né? Então, sim, esses reforços e orientações são bem importantes, sem dúvida nenhuma. Em média, quanto tempo assim para haver a cicatrização? No caso, parto. Vamos por partes. Parto. Assim, eu sempre digo para as pacientes, a cicatrização, ela é muito individualizada. O meu reparo é totalmente diferente do reparo do Douglas. O meu organismo é muito diferente do organismo do Douglas. Então, com essas inovações, com esses estudos que vieram, e aí que eu te comentei da drenagem, né? Sim. Que hoje em dia a gente sabe que a drenagem não é o melhor recurso, não é o único recurso. A gente sabe também que toda a manipulação desse tecido faz muita diferença para esse processo de recuperação. Então, sempre que eu toco num tecido, ele entende e ele responde ao meu toque. Então, quanto mais eu tocar, mais ele vai responder, mais vai retardar esse processo. Porque quando ele responde com tecido cicatricial ali naquela lacuna. E aí eu atraso ainda mais. Então, é difícil eu te dizer assim, em 30 dias eu dou alta para paciente, em 45 dias eu dou alta para paciente. Depende muito, é muito individualizado de cada uma. Na tua experiência, me diz assim, o que mais tardou e o que menos, assim, o que mais teve uma recuperação rápida e aquele que foi mais adiante. O que tem a recuperação mais rápida e mais otimizada é aquele paciente obediente. Eu sempre digo. Essa resposta que eu queria. Eu sempre digo. É isso mesmo. Adoro o paciente obediente, né? É isso aí. Porque às vezes quando a coisa não tem mágica. Exato. Não tem mágica. Não tem. Pelo lado do profissional, por mais que ele traga todo o recurso, que se esmere e faça tudo bem certinho, se não tiver o outro lado, a colaboração não adianta. Não adianta. E de novo, né, a consulta pré-operatória, a gente aborda muito essas questões. A coparticipação do paciente nesse processo é crucial. Eu posso ter o melhor recurso, eu posso ter a melhor ferramenta, eu posso ter a melhor técnica, né, passar para eles os melhores exercícios terapêuticos, mas se ele não for educado e fizer conduzir junto comigo esse processo, seguir as orientações e otimizar esse processo, com certeza é o que vai demorar mais tempo, porque ele vai ter mais fibrose, ele vai ter uma resposta errada, porque ele vai estar toda hora se tocando, ele vai estar toda hora se vendo, ele quer ver aquela cicatriz, ele se toca, ele se sente, e eu quero ver a cintura e vai retardando e vai piorando. E uma coisa importante também, que eu sempre digo para os pacientes, sempre trago essa questão, que no parto, né, normalmente eu dou alta para o paciente e o processo de cicatrização ele não terminou, porque ainda tem um resquício, ainda tem um residual, e que aí a volta dele às atividades normais, a volta dele à atividade física
vão dar conta de finalizar esse processo. Olha, atividade física. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Quando a gente pensa, por exemplo, no parto, a gente tem que lembrar que o corpo passou por todo um processo de mudança, de alteração durante a gestação. E que quando o bebê nasce, aquilo fica e agora? Aquele tecido fica, né? Aquele músculo fica. E agora para onde eu vou, o que eu faço? Tem que voltar, né, para o meu espaço normal, para o meu tamanho normal. Natureza. Então a gente sabe que esse processo ele não termina nos 45 dias. Com certeza. Normalmente, muito mais. Eu faço, o número de intervenções que eu faço num pós-parto cesárea, ele vai girar em torno de 3 a 5, 6 sessões, dependendo de cada paciente, dependendo de como ele conduz. Semanal as sessões? Giram em torno de 10 dias, né? 10 dias. Os pacientes ficam com o tape em torno de 7 dias. E aí, se tudo bem com o tape, a gente pode, né, ir vendo isso e controlando, e às vezes fica um pouquinho mais. E aí, quando ele vem para um novo atendimento, se passarem em torno de 10 dias. Esse intervalo terapêutico é extremamente importante, porque na sessão anterior, antes do tape, eu fiz manobras, eu trabalhei com terapia manual, a gente faz exercícios terapêuticos respiratórios, né, associados para aquilo que a gente quer, com o objetivo que a gente quer daquele paciente, e eu dou um intervalo terapêutico para aquele tecido responder às minhas manobras. Então, em torno aí de 8 a 10 dias ele volta, a gente, né, reavalia, refaz a fotobiomodulação, ali o laser. No parto a gente reaplica o tape, porque eu tô pensando em conforto, em segurança, em sensação de barriga solta. E aí isso não termina na primeira semana, não termina nos primeiros 15 dias, então... É importante isso, e aí quando a gente coloca o tape de novo, elas, que sensação de segurança gostosa. Que maravilha. E antes de eu chegar aqui, a sensação que eu tinha era de barriga solta. E isso permite que ela vá para casa e se movimente, cuide do bebê, sente para amamentar, fique horas sentada amamentando com muito mais segurança. Que espetáculo, né? Muito bom. Gente, tá terminando o programa. Olha só quanta coisa nós escutamos, né, e situações que a gente sabe que tem que ser. Mas sempre é bom assistir algo que é novo, né? Ainda não foi falado ainda sobre isso. Então, tu tá falando agora. Karen, no final do programa, eu sempre peço para o convidado deixar uma mensagem para esse público que nos assiste. Se eu puder dizer alguma coisa, eu diria: tenha um fisioterapeuta para chamar de seu, né? Em independentes situações. Mas quando a gente fala em procedimento cirúrgico, é extremamente importante. Então, ter alguém que consiga acompanhar, né? Ter alguém especializado, que tenha esse olhar muito além da estética, que olhe para aquele paciente como um todo, não só a cirurgia, não só o procedimento, porque as coisas estão linkadas, o nosso organismo está linkado, a nossa pele está linkada, e ela é mexida, manipulada durante o procedimento cirúrgico. Então, o recado que eu deixo é esse: tem um fisioterapeuta para chamar de seu, não só os pacientes, mas os médicos e os obstetras também. Com certeza, ter esse profissional aliado a esse processo vai fazer uma diferença muito grande no resultado final, né, no produto final desse procedimento, e com qualidade, com uma recuperação otimizada, com menos dor, com mais segurança. Toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Então, esse é o recado que eu deixo. Maravilha. Karen, muito obrigado. Uma vez convidada, sempre convidada. Muito obrigada. E a você, uma noite excelente. Até a próxima.